Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Começa agora esse programa que sempre traz boas conversas para você. E o Identidade Geral comemora o Dia dos Pais e com uma história bastante diferente. Como o ódio entre enteado e padrasto acabou se transformando em amor. Tem também a história de superação da Regiane Bittencourt, que ficou à beira da morte após levar um tiro em uma tentativa de assalto. E ainda, a gente recebe o trio baiano mais querido do Brasil, o Arte Trio. Então é claro que eu estou esperando a sua participação. Como sempre, esse programa é feito com a sua presença, a sua companhia aqui junto com a gente. novotempo.com/jornalismo. Esse é o nosso site. Você também pode acompanhar a gente através do Facebook, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Twitter, também no Instagram, e a gente quer a sua participação, o que você está achando aqui das entrevistas. Você pode sugerir quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral. Eles descobriram aos trancos e barrancos que família é muito mais do que laços de sangue. E nesse Dia dos Pais, a gente vai conhecer a história do Alessandro José de Oliveira e do Cauê Martinelli. Então, bem-vindos. Também vai, né? Cauê já está se sentindo em casa. Claro. Alessandro, por favor, seja bem-vindo. Olha, é uma história incrível a de vocês. E como eu disse ali, um jeito muito diferente para a gente comemorar esse Dia dos Pais. Vou começar um pouco aqui conversando com o Cauê. Cauê, quando seus pais se separaram, você tinha 9 anos. Sim. E aí um dos fatores decisivos dessa separação foi o alcoolismo. Seu pai era alcoólatra. Exatamente. E numa ocasião a sua mãe encostou seu pai na parede, disse chega, desse jeito não dá mais. E ele preferiu continuar vivendo na companhia da bebida do que dentro da família. Eu imagino que para uma criança de 9 anos ter vivido essa situação não tenha sido muito fácil. Não foi fácil, porque eu lembro que eu entrei no quarto, né, quando minha mãe, eu estava na sala, ela falou assim, ó, eu vou me separar do seu pai. E eu não entendi o porquê. Falou assim, ó, seu pai é alcoólatra. E meu pai falava declaradamente, eu sou um alcoólatra. Ele não tinha problema Você em já assumir. tinha ouvido isso antes? Sim, a grande dificuldade, às vezes, do alcoólatra, ele assumir que ele é. E meu pai assumia, descaradamente, assim, ele falava abertamente sobre isso. Só que ele não queria parar de beber. E eu lembro que eu entrei no quarto e ele estava chorando muito, assim, desesperado, porque minha mãe tomou essa decisão e não foi uma coisa de uma hora para outra. Durante muito tempo, ela tentou conversar com ele a respeito. Então, passar por uma situação dessa com 9 anos não é só a questão da separação, mas você passar a entender a situação em que seu pai se encontra. E você teve outros momentos complicados, né, de encarar essa história do teu pai, porque o seu pai morreu, você tinha 12 anos. 12 anos. Mas antes disso, houveram situações em que você teve que socorrer o seu pai. Sim, teve uma vez que, depois a gente morava em São José dos Campos, e aí meu pai acabou se metendo com drogas e com companhias não muito boas, assim, então ele voltou para São Paulo para morar com a mãe dele, no caso a minha avó. E uma vez ele estava num bar, assim, próximo da casa da minha avó, coisa de nem 5 minutos andando. E ele tinha quebrado a perna, né? Ele estava com um problema na perna, então ele estava andando de muletas. E eu lembro que eu tive que carregar ele nos meus braços, assim, meu pai, ele... Uma criança com 10 anos de tinha idade. uns 10, 11 anos, não me lembro exatamente, mas eu lembro que eu tinha que carregar ele e foi muito doloroso para mim. Aqueles passos, assim, aquela caminhada que levaria no máximo 1 minuto, parece que foi uma eternidade. Foi bem difícil, assim, lidar com aquela situação. Além de muitas brigas na família entre ele e o meu tio, por essa questão, porque ele ficava violento quando ele bebia. Ele passou a ficar violento depois de um tempo, né? Ameaçava, inclusive, a minha avó, que era a mãe dele. Bom, então, como eu disse aqui, você conviveu com o seu pai até os 12 anos, quando ele faleceu. E aí, o Alessandro entrou na família, caiu ali de paraquedas nessa família, né, Alessandro? E terminando de criar um menino pré-adolescente que tinha enfrentado toda essa situação que a gente descreveu aqui muito rapidamente. Como é que foi para você essa situação? Eu era também novo, né? Eu tinha 23 anos de idade quando eu conheci a mãe do Cauê, né? E assumi um compromisso, né? Assim, logo a gente ficou noivo, e um pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, a gente já foi morar junto, né? Sempre teve esse pensamento do Cauê, né? A situação do pai dele, tudo isso sempre muito mexeu comigo. A vida toda sempre teve essa situação
complicada dele, né? Tanto é que eu nunca forcei ele nada a me chamar de pai, alguma coisa desse tipo, porque eu sabia que ele tinha um pai, o quanto ele amava esse pai, né? Os problemas os quais esse pai passava, né? Até antes de vir a falecer, né? Então eu sempre respeitei muito esse espaço dele, né? E respeitar a memória Sim, desse pai com quem ele sempre viveu. Sim. Até mesmo porque quando eu conheci a mãe dele, ele tinha 10 anos já, né? Aí quando a gente foi morar junto, ele já estava, logo após, né, que a gente foi morar junto, o pai dele veio falecer. Alessandro, não era tão simples assim, do tipo, eu respeito a memória do pai, ele também respeita o meu lugar aqui. Vocês não tinham uma convivência que era muito amigável? Não, existiam atritos aí na relação? Sim. O Cauê é de uma personalidade forte, né? E entrou em conflitos as personalidades, né? Sempre respeitei o espaço dele, mas às vezes entrava aquele conflito, né? De vivendo na mesma casa, aquela coisa toda. Mas eu acho que os grandes conflitos vieram a partir do momento que eu comecei a ter problemas com a mãe dele, né? Que até então eu e ele, a gente nunca teve problemas, assim. Sim, A mim e eu, a gente nunca teve problemas. Os problemas surgiu a partir do momento que eu passei a ser um mau marido, né? E o fato da mãe dele sofrer e ficar sozinha, entendeu? Que uma época da vida que eu trabalhava com teatro, essas coisas, e ficava muito tempo fora de casa. Eu trabalhava, fazia faculdade de teatro final de semana. Então, eles ficavam abandonados. E a mãe dele sofria muito com isso. E aí, Caio, eu imagino que você vendo a tua mãe sofrendo de novo, num segundo relacionamento, já tinha passado a situação com teu pai. E agora, na história com o Alessandro, ela também sofria. O Alessandro não dava o melhor tratamento para ela. O Alessandro também fumava, né, Alessandro? Sim, fumava, então bebia, a bebida também. Você imaginou o quê? A história está se repetindo? Eu não sei se a história está se repetindo, porque não era só a questão da minha mãe. Tinha a questão que, logo que meu pai faleceu, no mesmo ano a minha irmã nasceu, né? Então, eu encarava assim, tinha minha irmã, tinha minha mãe, então meio que a responsabilidade até que dobrou, entendeu? E não foi fácil, tanto eu vejo, hoje eu entendo o lado dele, sabe? De assumir meio que uma família assim, já ter um moleque lá de 11, 12 anos, e ter que lidar, agora eu perdi meu pai, então parece que a responsabilidade, a pessoa acho que traz para ser uma responsabilidade maior. O Alessandro era novo, entendeu? Nunca tinha encarado esse tipo de coisa. Então hoje eu entendo que muito desses conflitos tem a ver com isso, entendeu? Mas nessa fase da pré-adolescência, qual era o teu sentimento para com o Alessandro? Como você via o Alessandro? Então, é igual ele comentou, no início eu não tinha nada assim, até brinquei, né? Falei assim, eu só queria alguém que assistisse um determinado desenho comigo, que tá tudo bem. E minha mãe podia namorar essa pessoa. E o Alessandro gostava do mesmo desenho que eu, tá tudo certo. Era mais fácil ali logo no início. Conquistou com desenho animado, beleza. E comprando comida, tá tudo certo. E quando eu passei a vivenciar a situação, a gente começou a ter muitos problemas, exatamente como você colocou quando eu comecei a ver algumas questões em relação à minha mãe, e eu comecei a ter um sentimento de muito ódio por ele. E isso é uma coisa muito ruim da gente sentir por uma pessoa, principalmente alguém que mora na sua casa, sabe? Você se sentir desgostoso de morar numa casa por causa de uma pessoa. E esse era realmente o sentimento que eu tinha por ele, a ponto de falar para algumas pessoas que eu tinha vontade de matar o Alessandro. Assim. Era um ódio nesse tanto? Obviamente que eu nunca... Você não teria coragem Não teria coragem, mas era uma expressão que... Para pensar, você expressar algo assim para uma pessoa, eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Não estou colocando isso. É uma situação em que eu me coloquei dessa maneira, eu tinha 13 anos e pensava dessa maneira, nunca falei isso para ele, nunca desrespeitei ele. Você nunca contou isso para ele? Você falava para as pessoas que estavam ali à sua volta? Para pessoas muito próximas, mas eu nunca desrespeitei ele assim. Às vezes acontecia de uma maneira indireta, né? Mas eu nunca fui desrespeitoso com ele, a gente nunca teve esses embates diretos. Ô, Alessandro, e embora ele nunca tenha dito isso diretamente para você, você sabia que esse sentimento existia, até pelas atitudes dele. Sim, foi quando eu separei da mãe dele. A gente chegou a separar, eu com minha esposa, a gente chegou a separar. Mas essa relação do Cauê foi, a partir do momento que o pai dele faleceu, logo a mãe dele descobriu que estava grávida da Ana Beatriz, né, da irmã dele. E para ele foi um choque, né? Fala, meio assim, de agora onde eu me encaixo? Né, eles vão formar uma família, eu não tenho pai. Né, e ficou, a partir desse momento começou a ficar um pouco... 13 anos, uma idade pouco também, começou a ficar um pouco conturbada a relação, né? Entre tudo, né? E aí, minha experiência também... Você tinha um sentimento de, esse menino tá pensando as coisas erradas, ele tá colocando a culpa do que aconteceu em mim, deixa eu ter paciência, você se sentia frustrado? Como é que você se sentia na história? Eu me senti um pouco culpado disso,
Sentia. né? Me sentia mal, né? Quando eu comecei a ter uma visão diferente da vida, a partir do momento que eu separei, eu falei, puxa, eu perdi minha família, né? A partir do momento que eu separei, eu falei, não, peraí, tem algo errado, eu perdi minha família. E aí teve um outro elemento, né? Porque a Patrícia, que é a mãe do Cauê, já tinha a Ana Beatriz e também o Cauê. Eles conheceram a palavra de Deus e resolveram se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí foi que você surtou de vez. Você falou, bom, agora eu perdi a minha família e foi para sempre. Exatamente. Eu cheguei no batismo, né? Eu que levei eles, minha mãe estava junto, tudo, a gente foi lá. Após o batismo que ela batizou, eu falei, agora acabou para mim. Né? Aqui encerra a minha atuação, porque... São agora conceitos muito diferentes de vida. Ela vai batizar e vai arrumar alguém da igreja. Ela não vai querer mais eu. Mas aí Deus começou a transformar, né? Você voltou para casa, mesmo ainda não querendo saber de religião, voltou para casa. Só que aí eram vários os problemas, você viu a transformação deles e você decidiu frequentar uma série que estava acontecendo na igreja, que era um curso Como Deixar de Fumar. Sim, sim. Foi a partir daí que você meio que teve uma porta para esse assunto de religião aberta na tua vida? Eu já vinha ouvir o que eles falavam para mim, né? Sobre sábado, sobre essas coisas todas. Então eu já vinha nessa convivência de casa. Porque eles guardavam um sábado, eu estava em casa, guardava o sábado junto com eles. Na minha maneira, lá, né? Só que eu tinha um grande problema do vício do cigarro, porque para mim era quase impossível largar. E foi quando eu fiz o curso. Eu fiz o curso e parei de fumar, né? Foi no dia 13 de setembro. Foi 5 dias de curso e parei de fumar. Esses cursos são realmente fantásticos. A gente tem várias histórias de pessoas que realmente em 5 dias elas deixam de fumar. Agora, não foi só o cigarro que você abandonou, né? Automaticamente, a tua vida foi mudando, Alessandro? Você foi se tornando um homem mais responsável, um pai de família mais presente? Essa mudança foi acontecendo gradativamente na tua vida? Quando eu larguei do cigarro, entendeu? Tipo assim, abriram-se as portas para eu conseguir enxergar uma vida diferente, né? Aí começou a mudança, né? Logo depois, foi em setembro que eu larguei de fumar, né? Aí em dezembro, né, já me abstive também dos alimentos imundos, né, segundo a Bíblia. E na virada do ano, eu decidi não beber mais. Eu não bebia muito, mas aquilo que eu bebia, eu falei, não quero beber mais também. Aí eu falei, pô, né, não tem mais o que fazer, vou me batizar, né? E a partir desse momento, eu fiz um estudo bíblico, tudo, né? E a partir desse momento abriu para mim um mundo novo. Ô Cauê, você foi vendo essa mudança acontecendo gradativamente nele ou você não conseguia ter essa sensibilidade? Porque eu imagino também que existia uma barreira, né? O Alessandro tá lá. Talvez tinha uma barreira ali para você. Mas ele tá melhorando, será que ele tá diferente? Desde o momento que eles voltaram de vez, eu vi uma melhora, né? Eu vi uma mudança de postura dele, de começar a entender mais o papel assim dentro de casa. E eu passei automaticamente a respeitar mais, entendeu? Então, a mudança dele não foi de uma hora para outra. Ele não decidiu fazer esse curso de uma hora para outra. Foi uma mudança gradativa. Então, quando ele realmente decidiu se batizar, foi por muita luta, porque demorou, não foi uma coisa assim. Então, eu passei a ter um respeito maior, não pela questão, não é a decisão do batismo em si, mas a mudança do papel dele dentro de casa, entendeu? Isso me fez olhar ele de uma maneira diferente e, aos poucos, a boa convivência foi mudando também, igual a questão que ele falou de cuidar mais da minha mãe, de cuidar mais da família. E mesmo durante o período que a gente teve alguns problemas, ele foi muito importante para mim, no sentido de me ajudar com algumas questões, porque eu não tinha pai, eu não tinha uma referência do que é certo, em alguns momentos, na questão de homem, assim, entendeu? De como agir diante da sociedade. Então, ele teve um papel de me instruir nesse sentido, de como um homem deve agir, entendeu? E nesse processo, chegou o ponto que eu acho muito bonito nessa história toda, que a partir dessa mudança e desse momento que o Cauê percebeu o Alessandro diferente, o Alessandro se percebeu diferente, teve um momento que o Cauê chegou para você, né, Alessandro? E era um dia como esse, onde a gente está comemorando o Dia dos Pais, e aí o Cauê olhou para você e disse assim, olha, você é como um pai para mim. E ele falou num tom meio de brincadeira, mas aquilo foi muito impactante para você, né? Sim. É que é diferente, né? Você, de repente, ouvir... Ele nunca falou isso para mim, né? Mas você ouvir de que uma pessoa, pelas suas atitudes, tinha vontade de te matar. E depois, devido às transformações, não só eu mudei, ele também mudou, minha esposa mudou, a casa virou um outro lar, né? A gente amadureceu muito. E você ouvir, né, de repente, algo disso, né?
coisa que eu nunca, como eu falei, nunca cobrei dele de me chamar de pai, e ele falar que você é como um pai para mim, entendeu? Para mim foi muito importante isso, sabe? Foi uma graça de Deus que não tenha tamanho, né? Eu acho que foi uma entrega minha, né? Acho que as mudanças, se eu quero mudar alguém, eu tenho que me transformar, né? A partir da minha mudança, foi que muita coisa mudou dentro de casa, né? E às vezes quando eu dou testemunho, eu falo, né? Eu falo assim, olha, ele passou de querer me matar, entendeu? E falar para as pessoas que me amam, né? Então isso foi, para mim, é uma das maiores vitórias que Deus concedeu nesse tempo. Com certeza mesmo. É por isso que, quando apresentei vocês, eu disse que a relação saiu do ódio para o amor, né? Sim. E é uma coisa que hoje existe. Existe um amor muito grande na relação de vocês. O Cauê, como eu disse, teve um pai. Ele teve essa figura, ele teve alguém que ele chamou de pai. Mas quando esse pai faltou, quando ele não tinha mais a possibilidade de ter esse homem presente na vida dele, você foi a figura masculina em que ele pôde se apoiar, porque por mais que a mãe queira suprir toda essa falta, ela não vai conseguir, é necessário que exista essa figura. Sim. E como você disse, ele foi muito importante nesse processo para você, né, Cauê? Com certeza, porque, pensa bem, a gente fala, eu não tinha maturidade nenhuma, hoje é difícil ter maturidade, imagina com 12, 13 anos você administrar diversos tipos de situações, entendeu? A gente passou por um momento de mudança na questão do batismo, eu tive a perda de um pai, e não foi só isso, eu tinha um histórico muito grande de pessoas que eu perdi na família por causa do alcoolismo, entendeu? De atitudes que você não considera a melhor possível. Então, você ter dentro de casa uma pessoa que te ajuda, que te dá esse suporte, é muito importante. Alessandro, como você pontuaria, assim, o papel do Cauê na tua vida, no teu crescimento, no teu amadurecimento? Não pensando em família, mas pensando em como o Cauê contribuiu para o seu crescimento, dentro da relação que vocês estabeleceram. Olha, ele tem uma grande influência no meu amadurecimento, porque eu tinha 23 anos, mas eu era muito moleque, né? Quando começou tudo. E respeitar o espaço dele e aprender eu ter o meu limite das coisas dele, entendeu? Sempre, né? Hoje eu me coloco muito na situação dele. Eu acho que não é fácil. Ter um moleque de 13 anos e ele ter que me orientar, mesmo que não seja uma responsabilidade dele, ele assumiu isso, ter que me orientar, mas saber o limite onde ele não pode, vamos dizer, dar uma bronca mais ríspida, porque ele não é meu pai. Uhum. Então, ele se colocar dessa maneira, hoje eu entendo que não é fácil. E aí depois ainda teve a minha irmã. Então, ele tem uma filha, entendeu? E ele tem o filho dele também, o Matheus. E depois ter que ter um novo filho e lidar com toda a situação, e meio de separação, e decisão se vai batizar ou não, com os vícios que ele tinha. Então, é uma série de fatores que hoje eu entendo que não é fácil, entendeu? Mas eu acho que o Cauê era o fator mais complicado aí nessa história. Era mais tranquilo. E então, o fato do Cauê chegar e dizer, você é como um pai para mim, eu imagino que seja a coroação desse momento de transformação, sim, né, Alessandro? Sim. Foi realização, na verdade, foi uma realização. Tipo, dever cumprido, né? Porque eu sempre tive, desde que eu fiquei com a mãe dele, eu sempre tive a responsabilidade sobre ele. Desde que a gente foi morar junto, ele foi morar com a gente, então era uma responsabilidade minha. Eu sempre tive essa responsabilidade, né? Mas pela minha maturidade, eu não era tão responsável com a família em si. E depois que o pai dele morreu, eu falei assim, eu tenho essa obrigação de cuidar dele, né? Eu falo para as pessoas, olha, o Cauê, ele não é meu filho, mas eu sou o pai dele, né? Não tem como não desvincular isso, claro. Porque o sentimento que eu tenho por ele é o mesmo sentimento que eu tenho pela Ana Beatriz e pelo Matheus. E eu confesso para você que no início, a primeira vez que você fala, porque quando a gente fala eu te amo para uma pessoa, é uma coisa muito forte. As pessoas falam abertamente para qualquer pessoa hoje em dia, né? Mas para mim é uma coisa muito especial de falar. Então a primeira vez que eu falei isso para o Alessandro, de uma maneira muito mais sincera, foi uma coisa difícil de sair, a priori, mas foi uma sensação assim de libertação no sentido assim, agora eu entendo que ele faz parte da minha família, entendeu? Gente, é muito bonita a história de vocês, porque ela prova que o amor ele é muito maior do que um laço de sangue, do que a constituição de uma família. O que une as famílias é realmente o amor. Às vezes a gente tem uma família toda lá do jeito completamente tradicional,
mas o amor não existe. E no caso de vocês, ele existe. Então que Deus possa continuar abençoando você, Alessandro, essa figura de pai do Cauê. Cauê, que você possa cada vez mais respeitar o Alessandro e tê-lo muito presente na tua vida, porque eu tenho certeza que só vai contribuir. Agora é só amor, Wagner. Só amor, sem guerra mais. É, Parabéns pela história de vocês e realmente que Deus continue os abençoando. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço você ter convidado a gente. Não sei o Alessandro, se ele quer agradecer também. eu fico muito grato de receber o convite, né? Poder Tá emocionado. expor um pouco assim essa situação, né? Mas eu sou muito feliz por ter, assim, acho que Deus me colocou, né? Esse presente De poder ter o Cauê como filho, né? O orgulho que eu tenho dele. Mas eu sou muito feliz por Deus ter me incumbido essa responsabilidade. E se um dia no céu Deus me perguntar cadê seus filhos, eu quero que eles estejam do meu lado. Amém. Né? Feliz Dia dos Pais. Alessandro, feliz Dia dos Pais. Que Deus te Obrigado. abençoe muito como pai. Que Deus te abençoe muito. Eu quero mandar um abraço também para a Patrícia, que a gente conversou aqui o tempo todo nessa história, para Ana Beatriz, que constitui essa família tão linda que a gente viu aqui no Identidade dessa semana. E um abraço enorme para todos os pais, para todas as figuras paternas, não necessariamente um pai de sangue, mas para todo mundo que desenvolve essa função. E esse dia é marcado para comemorar e para parabenizar pela função que você que é pai desenvolve. Um abraço para o meu pai também e toda a felicidade para você que é pai. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta, ela levou um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto e tinha apenas 0,5% de chance de sobreviver. Regiane Bittencourt fala sobre sua impressionante história de vida. É logo depois do intervalo, não sai daí, o Identidade Geral volta já.